Olá, estudantes das turmas do primeiro e do segundo ano. Está começando a nossa aula de matemática. Eu sou Fernanda Barreto, vamos juntos aprender mais. A aula de hoje é sobre comprimento, as diferentes formas de medir. A gente está vendo aí chaminézinho e tem escrito grandezas e medidas. O que é que você pensa quando você escuta essas duas palavras, grandezas e medidas? Chaminézinho está pensando alguma coisa, vamos ver o que é que ele está pensando. Uma formiga, será que tem a ver? E um dinossauro. A formiga é bem pequenininha, né? O dinossauro bem grandão. Se a gente pensar no tamanho, né? Quem é mais alto? A formiga ou o dinossauro? Dinossauro, né? Quem é mais baixo? Quem é menorzinho? A formiga é menor. Se a gente pensar na massa, quanto será que tem de massa um dinossauro? Bastante massa, né? Toneladas. Os dinossauros, quando eles existiram aqui no nosso planeta. E a formiguinha? A formiguinha, ela é leve. Se a gente pensar também em tempo, há quantos anos, né, há quantos milhares de anos surgiram os dinossauros no nosso planeta? Quanto tempo vivia um dinossauro? E a formiguinha, quanto tempo ela vive? Tem a ver, sim, o que Chaminézinho nos mostrou, né? Comparando a formiguinha com o dinossauro. Vamos relembrar algumas grandezas que vocês já estudaram para a gente aprender mais sobre uma delas hoje. Grandeza, comprimento. Quando a gente pensa em comprimento, a gente vai comparar altura, né? A gente pode medir larguras, ou como o próprio nome diz, né? Comprimento, para saber a distância entre objetos, entre lugares. E a gente está vendo aí na figura um adulto e uma criança. Quem é mais alto? O adulto. Quem é mais baixo? A criança. Massa, que a gente chama de peso, né? Mas na verdade a grandeza é massa. E a gente tem ali um instrumento de medida que é bastante utilizado para medir essa grandeza, que é a balança. A gente tem um tipo de balança aparecendo na imagem para vocês, mas existem vários tipos. Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai na padaria comprar pão, vocês já observaram os tipos de balança que são utilizados para ver a massa do que a gente vai comprar? Quando você vai na farmácia e sobe lá na balança para ver sua massa, você vai ver lá em quilogramas qual é a sua massa. Outra grandeza, o tempo, né? Tá na hora da aula, você ligou a televisão e veio assistir a aula. O tempo, a gente está vendo aí uma das formas de medir, que é com o relógio, que a gente vê as horas, os minutos, os segundos, mas existem outras formas de medir o tempo, como por exemplo, com o calendário. Capacidade, mais uma grandeza. A gente está vendo vários recipientes. Quanto será que cabe de líquido em cada um desses recipientes? Vai depender, né? Da quantidade de líquido, o que é que a gente tem como objetivo, o que é que a gente vai fazer com esses recipientes. Você já deve ter visto vários desses tipos de recipiente e utilizado no seu dia a dia, garrafinha de água, garrafas de produtos de desinfetante. Então, cada um, né, cabe uma quantidade de líquido ali dentro. Mais uma grandeza, temperatura. E a gente já está vendo ali o termômetro. E ultimamente tem sido bastante utilizado nesse período que a gente está vivendo de pandemia, onde a gente chega nos lugares, né, e sempre tem alguém para aferir a nossa temperatura, para saber quanto a gente está ali no momento, como é que está a nossa temperatura. Então, existem outras formas de termômetro, né, outros tipos de termômetro, mas a gente está observando esse aí que é utilizado para medir temperatura. Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho sobre as medidas de comprimento, tá? Qual retângulo é mais longo? A gente está observando dois retângulos, um amarelo e um vermelho. Tá fácil, né? Qual o mais longo? O vermelho. Qual o mais curto? O amarelo.
Qual círculo é menor? Entre esses dois círculos, a gente tem dois círculos, um azul e um laranja. Qual o menor? O menor, o azul. Qual o maior? O laranja. Medindo com palitos e canudinhos. Será que a gente pode medir utilizando palitos e canudinhos? Vamos fazer isso juntos? A gente tem aqui o tabuleiro de um jogo, tá? Jogo da tartaruga. A gente não vai jogar, a gente vai medir. Vamos medir o lado do tabuleiro, tá? Esse lado daqui. Observa que esse lado daqui de baixo tem a mesma medida que esse lado daqui de cima, tá? Vou pegar canudinhos primeiro para a gente medir. Vou colocar aqui do lado, ó, um canudinho, tá mais pro cantinho, assim, um canudinho e mais um canudinho. Não deu os dois canudinhos, né? A medida ficou um canudinho e mais outro canudo passando da metade. Se a gente for medir esse mesmo lado, só que usando, ao invés de canudinhos, utilizar palitinhos. Vocês acham que vai ser necessário mais ou menos palitos do que os canudos? A gente utilizou um canudo e meio, mais ou menos. Vamos utilizar os palitos agora. Deixa eu tirar os canudos. 2, 3 canudinhos. Se a gente for... palitos, desculpa. Se a gente for utilizar os palitos, a gente vai utilizar 3 palitos. Os canudos, a gente utilizou um canudo e mais da metade de um e meio em torno. Vamos medir o outro lado do tabuleiro do jogo. A gente mediu esse lado, que a gente sabe que esse lado é igual a esse aqui. Agora a gente vai medir esse lado aqui, tá? Vamos começar com os palitos. Um palito, 2 e um pouquinho, né? Menos da metade do terceiro palito. Então, a gente já vê que esse lado que a gente acabou de medir é menor do que esse lado que a gente mediu antes. Se for medir com o canudo, e só um pedacinho, né? Bem menos que meio. Então, a gente pode medir utilizando diversos tipos de materiais. Medindo com passos. A gente já mediu com palitos, com canudos. Agora a gente vai medir utilizando passos, passadas, nossos passos. Essa é a Ana. Ana vai precisar, tá, ir de uma árvore até a outra. E ela quer saber a distância entre essas duas árvores. Quantos passos ela vai precisar para ir de uma árvore à outra? Vamos contar quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 passos. Então, a distância de uma árvore à outra, contada em passos de Ana, será de 8 passos. Medindo com palmos. Você já mediu utilizando palmos? É uma medida que a gente utiliza realmente, palmos é porque é a palma da mão. Só que a mão tem que estar bem esticadona assim, ó. E a medida vai ser do seu polegar até o seu dedo mínimo, com a mão super esticada, tá? E a gente vai ajudar Lara. Lara vai medir o comprimento da sua mesa escolar com palmos. Qual a medida ela vai encontrar? Olha o tamanho do palmo de Lara. Ela vai contando com palmos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 palmos ela encontrou. Comparando medidas. A gente vai agora comparar medidas, tá? A gente tem aí 2 carros que estão aparecendo para vocês.
o desenho de dois carros, um na cor vermelha, outro na cor amarela. E apareceu um personagem, mais outro personagem. O primeiro personagem é o João. A segunda personagem é a Alice, tá? Eles vão medir a distância de um carro para outro utilizando passos. Quantos passos cada um vai andar até chegar no outro carro? Eles estão saindo de perto do carro na cor vermelha, não é isso? E vão até chegar perto do carro na cor amarela. Vamos comparar essas medidas. João, quantos passos será que João vai dar? 1, 2, 3, 4, 5 passos. João chegou lá no outro carro. E Alice? Será que Alice vai dar mais passos ou menos passos que João? O que é que vocês acham? Olha o tamanho das pernas. O tamanho das pernas de João. João é um adulto, né? Tem as pernas maiores. Alice é criança, tem as pernas menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos. João vai precisar dar 5 passos para ir do carro vermelho até o carro amarelo. Já Alice vai precisar dar 9 passos. Alice vai precisar dar mais passos, né? Como as pernas de Alice, ela é criança, as pernas são menores, os passos também são menores. O que vimos na aula de hoje? Existem várias formas de se medir o comprimento. Algumas delas são palitos, canudos, palmos, passos. Vocês lembram do que a gente fez hoje? Que a gente mediu o tamanho lá do tabuleiro do jogo com palitos e com canudos. Também a gente viu a menina, né, Lara, na situação problema, medindo a mesa escolar utilizando palmos. E a gente também utiliza muito esse tipo de medida no nosso dia a dia. Passos, que a gente viu Ana indo de uma árvore a outra, contando quantos passos seriam necessários. Também viu a comparação das medidas, né, dos passos para ir de um carro ao outro, de João e de Alice. É importante pensar e escolher a melhor forma de medir o comprimento do que queremos. A gente tem que pensar, né, qual é a forma que a gente vai utilizar para medir cada coisa. Né? Se a gente vai medir uma distância e a distância ela é grande, seria mais fácil utilizando palmos ou utilizando passos? Os passos nos ajudam, né? Se for um objeto pequeno, como uma mesa ou tabuleiro de jogo, a gente pode medir com palmos, pode medir com outros objetos, como os palitos, como os canudos. E o desafio para a próxima aula. Você vai escolher algum objeto ou móvel da sua casa. Por exemplo, uma mesa, um sofá. E você vai medir esse objeto. Pode ser o comprimento, pode ser a altura. Você escolhe um objeto para medir. Você vai pedir também para que alguém da sua família, alguém da sua casa, também faça essa mesma medida, tá? Então, você vai utilizar palmos para medir. Então, se você mediu o comprimento da mesa da sua casa utilizando palmos, como Lara fez na situação que a gente viu, você vai medir lá a mesa da sua casa, vai anotar quantos palmos deu de medida e vai pedir para que alguém da sua família também faça a mesma medida, também meça utilizando os palmos, né, para ver quanto vai dar. E você vai comparar essas duas medidas. Tá bom? Depois manda para o seu professor, divulga lá no grupo da tua turma. Cuidem-se, até a próxima aula. Beijo!